Boa noite. Chegamos ao quarto e último encontro do módulo 3, Fantasmas aqui, Métodos e Fábulas de Transição no Breu, facilitado a todos pela artista e pesquisadora Paz Mateu Menezes e com auxílio das nossas intérpretes de Libras, Ana e Cláudia. O Lab Fora foi selecionado, tem recursos e é realizado pelos recursos do Cultura via edital de seleção de projetos número 017/2021 da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Eu vou deixar a Paty à vontade. E é isso, meu bem. Boa noite a todos. Então, assim como a gente começou, né, o processo, lá no primeiro encontro, eu sugeri que a gente lesse duas páginas específicas do livro Cidades Invisíveis de Calvino. Eu queria ler, né, começar esse fim de ciclo hoje, lendo essas duas páginas, após passando um vídeo sobre transcomunicação de Hilda Hilst. E depois a gente falando um pouco sobre a proposição da última aula, né, da leitura dos dois capítulos de Hacking Bay. Então eu vou propor que a gente lê esses dois capítulos aqui e dê uma discutida sobre esse conceito de tais, de zonas autônomas temporárias, né, sobre o que ele pensa sobre a diferença, as divergências entre revolução e levante, né, e sobre a ideia de mapa também. Então, tá. A vida em Raíssa não é feliz. Pelas ruas, as pessoas caminham retorcendo as mãos, imprecam as crianças que choram, encostam-se nos parapeitos do rio com a cabeça apoiada nas mãos, acordam de manhã com um pesadelo e logo começa outro. Nas mesas em que em todos os momentos alguém esmaga os dedos com martelo ou fura-se com agulha, ou nas colunas de números negativos dos registros dos comerciantes ou dos banqueiros, ou diante da fila de copos vazios sobre o balcão dos botequins. Não, desculpa. Ou diante da fila de copos vazios sobre o balcão. Peraí, gente, desculpa. Ou diante da fila de copos vazios sobre o balcão dos botequins. Ainda bem que as cabeças abaixadas poupam olhares tortos. Dentro das casas é pior, e não é necessário entrar para sabê-lo. No verão, as janelas ribombam de brigas e pratos quebrados. Todavia, em Raíssa, sempre há uma criança que da janela sorri para um cão que pulou no alpendre, para comer um pedaço de polenta que caiu das mãos de um pedreiro, que do alto do andaime exclamou: Minha joia, tem um pouco para mim? Para uma jovem hospedeira que ergue um prato de sopa sobre a pérgola, contente de servi-lo ao vendedor de guarda-chuvas que comemora um bom negócio. Uma sombrinha de renda branca comprada por uma grande dama para pavonear-se durante as corridas, apaixonada por um oficial que lhe sorriu ao saltar o último obstáculo, que estava feliz, mas mais feliz ainda estava o seu cavalo, que voava sobre os obstáculos, vendo voar nos céus um perdiz, pássaro feliz liberado da gaiola por um pintor feliz de tê-lo, pintado pena por pena, salpicado de vermelho e amarelo na miniatura daquela página de livro em que o filósofo diz: em Raíssa, cidade triste, também corre um fio invisível que por um instante liga um ser vivo ao outro e se desfaz. Depois volta a se estender entre pontos em movimento, desenhando rapidamente novas figuras, de modo que a cada segundo a cidade infeliz contém uma cidade feliz que nem mesmo sabe que existe. Então, essa foi um capítulo, né, das Cidades Invisíveis, de Ítalo, proposição lá do primeiro encontro. E eu quero passar agora um vídeo sobre transcomunicação, de Hilda Hilst para a gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Lá, me digam se aparece aí. Aparece? Tá carregando. Agora foi. Ah, mas eu acho que eu não botei a coisa de compartilhar som. Peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Tá, Hilda Hilst foi uma escritora, né?
é, brasileira, que escreveu também muitos contos pornôs, né? Tem até o livro, inclusive, Pornô Chique. Enfim, tem vídeos dela falando sobre essa fase e tudo mais, mas o que muita gente não sabe é que Hilda, ela também é uma das precursoras aqui no Brasil desse movimento da transcomunicação, da pesquisa de transcomunicação, né? Que é basicamente a conversa, o diálogo com entidades ou fantasmagorias através de aparelhos tecnológicos, ou seja, através de rádio, de TV, de celular, etc. E Hilda, na época, se validou, né, de alguns teóricos, etc., de amigos também, e começou essa pesquisa extremamente performativa na casa dela. Eu queria compartilhar isso assim um pouco para a gente fechar também esse encontro, pensando essa comunicação expandida. Essa, né, é a minha contribuição de hoje também. A ideia era que a gente compartilhasse, né, os nossos processos de pesquisa. E eu começo, na verdade, com esse vídeo como um compartilhamento. Vamos lá. Vozes de mortos, vozes do além. Quando se fala nisso, a primeira ideia é de terror, de medo, de ameaças. Mas com esta mulher não é assim, porque ela não é uma dessas feiticeiras que aparecem por aí, ou um produto da desinformação, da ignorância. Pelo contrário, é uma escritora respeitada por críticos intelectuais. Uma mulher sem qualquer ligação com religiões, com misticismo. Uma mulher conhecida pela seriedade, pela inteligência. Ela é Hilda Hilst, que surpreendeu todo mundo há algum tempo ao afirmar pura e simplesmente que estava gravando vozes misteriosas, vozes de mortos. Para conseguir isso, Hilda repete a experiência de um sueco, Fredrik Jurgensen. Ela coloca num gravador ao mesmo tempo um microfone e um aparelho de rádio ligado no espaço entre duas estações e fica gravando. Gravando vozes que só podem ser identificadas com muita paciência e que nem todo mundo consegue ouvir. Para mim, logo no começo, apareceram vozes assim, entravam de repente numa fita, numa música e diziam só Hilda. E depois de 4 anos de trabalho, eu recebi uma voz que dizia: vamos estabelecer no mundo rede de telefonia. E de modo que eu não me importo se as vozes são banais ou não. Muitos pesquisadores se chateiam com esse aspecto banal, por exemplo, de comentar a sala, de comentar a roupa, de ter humor, até eles fazem muito humor. Aliás, é uma coisa também que seria bom desenvolver, dissociar essa experiência de qualquer ideia de terror, quer dizer, Bossa Bela Lugosi. Não acontece absolutamente nada com essa comunicação no plano do terror, quer dizer, qualquer pessoa que tenha construído alguma coisa ao redor das vozes no plano do terror, não é verdade. Eu gravo vozes de pessoas mortas. Por coincidência, um filme que conta a história de uma mulher que, como Hilda Hilst, consegue gravar vozes de pessoas mortas, está sendo exibido em São Paulo e Curitiba. É o último filme de Walter Hugo Cury, As Filhas do Fogo. E uma outra coincidência. Walter Hugo Cury é amigo de Hilda Hilst, embora ele se recuse a admitir que o filme tenha sido inspirado nas experiências de Hilda. E o clima de suspense do filme, muito elogiado pela crítica, que vê nele o melhor trabalho de Walter Hugo Cury, não é bem o clima de Hilda quando ela fala das vozes misteriosas. Você já teve algum contato com um cientista para estudar junto com você esse problema, essas vozes? Bom, eu tenho alguns amigos cientistas que são pessoas ótimas e, naturalmente, a gente também dá muita risada porque esse fenômeno é um fenômeno praticamente inexplicável em termos de ciência. Então, eu conversando com eles e tudo, eles acreditam no fenômeno, porque eles sabem que eu não ia fazer uma fraude do fenômeno, né?
Mas as pessoas, os cientistas amigos meus que eu conheço, que são pessoas extraordinárias, como o professor César Lattes, o professor Mário Schemberg, eles acham o fenômeno bastante interessante, mas naturalmente cada um tem o próprio trabalho para fazer. Você acha que as pessoas devem acreditar nessas gravações? Eu não acho se devem ou não, acho que é um problema delas, porque eu, por exemplo, não pertenço a nenhuma seita, não é? E faço a gravação completamente, vamos dizer, dissociada de religiosidade, né? Então, eu converso normalmente, aliás, se você começar a colocar posturas e rituais, as vozes disseram para o Jürgenson que não gostam desse tipo de contato com certa ritualística, essa coisa toda. Então, agora, meus irmãos, não há nada disso. Você conversa normalmente, as vozes aparecem sim ou não. Não há nenhuma religiosidade junto com esse fenômeno. Ouça agora uma das primeiras vozes que Hilda conseguiu gravar. Era mais ou menos 11 horas da noite, estavam tocando uma música e, de repente, aparece o meu nome nessa fita. A cantora, em vez de dizer o que ela teria eventualmente que dizer, ela diz Hilda, mas mais sussurrado, tu es près de moi. Que isso quer dizer, em francês, você está perto de mim. Então, eu vou tentar ver se vocês conseguem ouvir. Preste atenção. A voz que diz Hilda é logo no início. É logo no início da gravação. Ouça bem. Uma experiência impressionante. Hilda acredita que conseguiu gravar a voz da própria mãe. Uma noite eu pedi a um sobrinho meu, que era o neto predileto da minha mãe, já falecida, que conversasse com ela como se ela estivesse viva. Aí houve um diálogo, quer dizer, houve um monólogo dele, muito extenso. Eu disse, bom, não está acontecendo nada, então termina. Na hora de terminar, ele diz o seguinte, eu espero que a senhora esteja feliz. E, nesse momento, aparece o sim, que eu reconheci definitivamente como o sim da minha mãe. Um pouco comovida, mas é absolutamente ela. E ele continua zelando por nós. Então, depois da palavra feliz, aparece a voz da minha mãe, sim. Eu acho essa palavra muito importante. As palavras que aparecem no gravador simples, quer dizer, só com o microfone, são importantíssimas, porque só havia nós dois, estávamos na sala, e essa voz é uma terceira voz que não é identificada nem com a minha voz, nem com a dele. Então, eu vou tentar mostrar para vocês. Logo que o sobrinho de Hilda diz feliz, a voz que Hilda acredita ser da mãe dela diz sim. Vamos voltar. Péssimo exemplo. Tudo bem que a senhora esteja feliz e continue zelando por nós. É um sim meio sussurrado, depois que o sobrinho diz a palavra feliz. Tudo bem que a senhora esteja feliz e continue zelando por nós. Agora é uma voz bem difícil de se ouvir. É uma voz que diz querido no meio da frase dita por uma amiga de Hilda. Uma prova de que estivemos aqui. Uma prova que eu estiver aqui dentro, presente. Uma prova que eu estiver aqui dentro, presente. Prova que eu estiver aqui dentro, presente. O psicólogo Cesário Morey crê na honestidade de Hilda, mas acha que as vozes podem vir da própria mente dela. Não há dúvida, essas gravações, elas são possíveis de serem realizadas, apenas há várias hipóteses que a ciência hoje apresenta para explicá-las. Uma das hipóteses principais, que parece ser a mais aceitável, inclusive pelos parapsicólogos, pelos grandes cientistas que estudam esse campo do psiquismo humano, é aquela de que esses fenômenos são provocados pela própria criatura humana. O nosso cérebro tem recursos extraordinários de poder não só gravar uma fita, como impressionar uma chapa fotográfica, de tal forma que, ao se tirar uma fotografia do rosto de uma pessoa, o que sai é o pensamento dessa pessoa
como aconteceu com Ted Sérios. No fato das gravações, também essa hipótese é válida. Nós podemos admitir que, na realidade, os fenômenos que estão ocorrendo atualmente no campo da ciência, principalmente a ciência que estuda o cérebro e os poderes do cérebro da criatura humana, quando o nosso cérebro está numa determinada frequência, na chamada frequência alfa ótima, nós verificamos que poderes extraordinários ainda estão para serem estudados quando eles são provocados por criaturas superdotadas. E você é uma escritora famosa, não tem medo assim que as pessoas pensem que você está ficando louca, essas coisas? Não, não tenho medo, porque se eu estiver louca, eu estou muito bem acompanhada. Porque o Instituto Max Planck em Munique faz a experiência, a Universidade de Dublin, o professor Hans Bender, da Universidade de Friburgo. E depois eu acho que todos os inovadores são comentados, assim, no início como pessoas um pouco estranhas, não é? E que se todo mundo tivesse medo de fazer inovações, quer dizer, se tivesse medo de serem chamados de loucos, ninguém faria mais inovações. Eu acredito que várias pessoas que modificaram até, às vezes, uma vírgula num texto foram chamados de loucos. Isso não me incomoda, não. Acho que é uma boa companhia. Bom, quando eu tive acesso, né, a esse vídeo, eu achei genial, né, porque eu não tinha esse conhecimento dessa pesquisa de Hilda e encarar, né, como ela faz isso tudo de forma, como pensando quase um programa performativo, né, me faz ter um interesse ainda maior. E por isso eu compartilho aqui com vocês, não só nesse lugar, né, de uma crença específica de dizer se realmente ela ouviu ou não fantasmas, né, ou se essa técnica é funcional ou não. Não é nesse lugar, assim, da fé que eu quero que eu compartilhei esse vídeo com vocês, é para a gente pensar poéticas também, né? Primeiro, essa poética essa ideia de programa performativo, né? Ela ficou um período fazendo isso, ela ficou um período dedicada a gravar essas vozes, enfim, né? A gravar o silêncio, a tentar se comunicar, né? Através de música, e pensar como a gente pode utilizar outras mídias que não as visuais, né? Que não a câmera, que não a fotografia, que não a inclusive o nosso próprio corpo na rua ou etc. Mas como a gente pode usar, sei lá, pensar o rádio pirata como estética, pensar o áudio, né, como estética, ou o próprio hackeamento da internet como estética também, né? Esse hackeamento midiático, esse hackeamento dos sinais, enfim, a própria Gina, né, que eu trouxe semana passada para vocês, que tem aquele trabalho do murmúrio das pedras, né, que ela tem um piezo eletrônico e passa nas pedras para ouvir esse som, né, que surge dessa geografia das pedras, já é uma forma também que eu vou chamar aqui de transcomunicação, né, de conversar com esse fantasma da pedra. Esse fantasma porque é a própria memória da pedra. Ou seja, a coisa não é visual, a coisa é sonora, né? Essa fricção ali com a pele da pedra gera esse som, gera esse ruído, né? Ou o próprio teatro verbatim também. Teatro verbatim é uma forma, é um dos tipos de teatro documental em que já a hora e meia falando, não, fazendo isso. Tá ok, amiga, ok. O teatro verbatim é uma forma também de teatro documental, né, em que
As pessoas, os atores, enfim, o elenco coloca fones de ouvido, e no fone de ouvido tem um relato das pessoas, e ao mesmo tempo que eles ouvem esse relato, eles relatam para um público. Então, verbatim significa, né, o pé da letra. A ideia é essa. Então, tem um pouco também de transcomunicação, né, dessa utilização da mídia, desse som, que é mediado pelo elenco. Eu assisti na pandemia. A pandemia a gente teve um boom, né, de experimentos sonoros, de podcasts e tudo mais. E eu assisti na pandemia um espetáculo da CIA brasileira, que era um espetáculo para ser ouvido e não para ser assistido, que também teve esse lugar assim transcomunicativo, que foi o Maré. Era basicamente a perspectiva de cada elemento de uma família da comunidade da Maré no momento de uma chacina. Então, a gente começava com a perspectiva de uma criança, depois a gente ia para a perspectiva da mãe, depois a gente ia para a perspectiva do pai, e isso tudo de forma sonora. E como enfim, como a trilha, né, ela foi pensada para que a gente de fato vivenciasse a ação, assim. Então é muito interessante pensar esse lugar da atmosfera também, né, sonora. Enfim, trouxe esse vídeo como provocação para a gente pensar essas transcomunicações que não só as visuais, né? E como nós, artistas visuais, podemos expandir essa noção para experimentação remixada, né? Para voz. Pensar também que o som ele tem um alcance muito interessante. Agora, por exemplo, se eu parar de falar, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir que está tocando um arrochão lá embaixo. E eu não sei de onde é, eu não sei de onde vem, não sei de que casa é esse arrocha. E o som ele já traz essa fantasmagoria embutida, né? E isso quando a gente vai pensar em trabalhos que lidam com o subjetivo ou trabalhos que lidam, né, com essa dimensão mesmo do rastro, ou enfim, né, desse jogo de decisão do público sobre a própria obra, o som é muito interessante porque tem essa distância, né, já embutida. Enfim, essa provocação trago para vocês. E agora eu quero pular para a segunda parte da aula, né, já que essa primeira a gente não vai conseguir dar conta, que é a análise dos projetos. Vamos pular para a segunda, que era a discussão sobre Hacking Bay, né? Então eu vou compartilhar aqui a tela e a gente lê um pouco e discute um pouco sobre essa ideia de tais, de zonas autônomas temporárias. Deixa eu abrir aqui rapidinho, compartilhar a tela. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Compartilhar. Vejam se chega aí. Pegou. Tá compartilhando sua tela. Tá. Deixa eu abrir aqui o texto para a gente dar essa lida e discutida. Como eu falei, né, as zonas autônomas temporárias são esse pensamento pirata de Hacking Bay, tanto que o próprio livro ele não tem copyright, ou seja, ele tem essa intenção mesmo de compartilhar de forma gratuita esse pensamento, né? Ele é um dos precursores do pensamento anarquista, na verdade, não do precursor do próprio pensamento, mas do fortalecimento, né? Do engajamento desse pensamento. E essas zonas, como eu falei na última aula, são zonas pensadas para acontecerem, desaparecerem, numa fração de tempo em que o Estado não dê conta de alcançá-las, ou de vigiá-las, ou de puni-las. Então, são
são zonas efêmeras, né, que a gente pode aqui, dentro do nosso fazer artístico, associar algumas intervenções urbanas. E seria massa a gente refletir se algumas coisas são ou não zonas temporárias. Por exemplo, o picho na parede é uma zona temporária ou não é uma zona temporária? A gente vai pensar um pouco após a leitura aqui desses dois capítulos. Então vamos lá. Aparece aí, né? Certinho? Acho que tá. Aparece. Capítulo 2, Esperando pela Revolução. Como é que o mundo, virado de cabeça para baixo, sempre acaba se direitando? Porque, como estações do inferno após a Revolução, sempre vem uma reação. Levante e insurreição são palavras usadas pelos historiadores para caracterizar revoluções que fracassaram, movimentos que não chegaram a terminar seu ciclo, a trajetória padrão, revolução, reação, traição, a fundação de um Estado mais forte e ainda mais opressivo, a volta completa, o eterno retorno da história, uma e outra vez mais, até o ápice, botas marchando eternamente sobre o rosto da humanidade. Ao falhar em completar essa trajetória, o Levante sugere a possibilidade de um movimento fora e além da espiral hegeliana, do progresso, que secretamente não passa de um ciclo vicioso. Surgo, levante, revolta. Insurgo, rebelar-se, levantar-se. Uma ação de independência. Um adeus a essa miserável paródia da roda kármica. Histórica futilidade revolucionária. O slogan Revolução transformou-se de sinal de alerta em toxina, uma maligna e pseudognóstica armadilha do não destino, um pesadelo no qual não importa o quanto lutamos, nunca nos livramos do maligno ciclo infinito que incuba o Estado, um Estado após o outro, cada paraíso governado por um anjo ainda mais cruel. O que ele vem dizer é que, se por um lado a história diz que o levante e a insurreição são palavras que definem um fracasso, para ele, para Hakim Bey, a ideia de revolução é fracassada, porque após uma revolução, o poder permanece, né? Só que, claro, com outro viés, né? Então, a ideia de fracasso para ele de revolução está aí, nessa perpetuação do poder com outra máscara, né? Se a gente for pensar, é, se a gente for pensar historicamente, a gente tem tido, dentro, né, de processos revolucionários, alguns avanços, mas a ideia de poder, a ideia, enfim, né, a ideia de o sistema, a estrutura do sistema permanece. O que para ele é importante é essa quebra, né, da costela desse sistema, para que haja uma zona autônoma permanente, né, em que não há um poder na mão de alguém, ainda que numa democracia, né? Mas essa ideia é realmente anarquista. Se a história é tempo, como declara ser, então o levante é um momento que surge acima e além do tempo, viola a lei da história. Se o Estado é história, como declara ser, então o levante é um momento proibido, uma imperdoável negação da dialética, como dançar sobre um poste e escapar por uma fresta, uma manobra xamanística realizada num ângulo impossível em relação ao universo. A história diz que uma revolução conquista permanência, ou pelo menos alguma duração, enquanto o levante é temporário. Nesse sentido, um levante é uma experiência de pico, se comparado ao padrão normal de consciência e experiência. Como os festivais, os levantes não podem acontecer todos os dias, ou não seriam extraordinários. Mas tais momentos de intensidade moldam e dão sentido a toda uma vida. O xamã retorna. Uma pessoa não pode ficar no telhado para sempre. Mas algo mudou, trocas, integrações ocorrem, foi feita uma diferença. Poderia-se dizer que essa é uma postura de desespero. O que foi feito do sonho anarquista, do fim do Estado, da comuna, da zona autônoma com duração, da sociedade livre, da cultura livre? Devemos abandonar esta esperança em troca de um act gratuito existencialista?
A ideia não é mudar a consciência, mas mudar o mundo. Aceitaria isso como uma crítica justa. No entanto, daria duas respostas. Primeiro, a revolução até hoje não nos levou à concretização desse sonho. A visão ganha vida no momento do levante. Mas assim que a revolução triunfa e o Estado retorna, o sonho e o ideal já estão traídos novamente, né? Assim que a revolução chega no seu ápice, né? Assim que a revolução tem os seus louros, novamente outro Estado se forma, novamente outro poder se forma, novamente outra opressão estabelecida, na ideia de Hacking Bay. Não deixo de ter esperança, nem deixo de ansiar por mudanças, mas desconfio da palavra revolução. Em segundo lugar, mesmo se substituirmos a abordagem revolucionária pelo conceito de levante, transformando-se espontaneamente numa cultura anarquista, a nossa situação histórica específica não é propícia para a tarefa tão vasta. Vou dar um pulo aqui para esse outro parágrafo. Em resumo, não queremos dizer que a TAIS é um fim em si mesmo, substituindo todas as outras formas de organização, táticas e objetivos. Nós a recomendamos porque ela pode fornecer a qualidade do enlevamento associado ao levante, sem necessariamente levar à violência e ao martírio. Isso é muito interessante. Ele não está propondo derramamento de sangue com o levante ou com a TAIS. Ele está propondo o próprio desaparecimento. Que ele vai falar isso de forma objetiva, bem cá na frente do texto. A gente vai chegar lá. Mas ele vai dizer que uma das estratégias, ele vai chamar até de arte marcial do Tais, é o desaparecimento, é a invisibilidade, porque propõe essa não espetacularização do movimento, propõe essa não espetacularização enfim, desse próprio movimento do sistema, né? Cadê? A TAIS é uma espécie de rebelião que não confronta o Estado diretamente. Uma operação de guerrilha que libera uma área de terra, de tempo, de imaginação e se dissolve para se refazer em outro lugar e outro momento, antes que o Estado possa esmagá-lo. Ou seja, aqui ele está comprovando a tese dele que o levante está para além da história. Porque se ele aparece e ele desaparece, é o que eu pontuei para a gente em um dos encontros, acho que no encontro passado, né? Com o texto Transicione Enquanto Eles Dormem, que é o texto que eu escrevi, que para a gente pensar, né, dentro do eixo, a gente tem que estar pronta também para o ostracismo, ou seja, para ser esquecida. E aqui ele fala um pouco sobre isso, porque ao se levantar, a gente se desassocia da história. Ou seja, a gente passa pelo esquecimento. Só que é um esquecimento extremamente essencial para a produção de memória, inclusive. Mas não de uma memória passada, de uma memória futura. Uma vez que o Estado se preocupa primordialmente com a simulação e não com a substância, a tais pode, em relativa paz, e por um bom tempo, ocupar clandestinamente essas áreas e realizar seus propósitos festivos. Talvez algumas pequenas tais tenham durado por gerações, como alguns enclaves rurais, porque passaram despercebidas, porque nunca se relacionaram com o espetáculo, porque nunca emergiram para fora daquela vida real que é invisível para os agentes da simulação. Tem uma música que eu lembrei agora que se chama A Revolução Não Será Televisionada. É uma música que virou, inclusive, também um slogan, enfim, da esquerda, né? Mas aqui para Bay, a revolução é televisionada, a revolução é espetacularizada. O que não seria televisionado seria o levante, a ideia de levante, a ideia de Tais. A Babilônia toma suas abstrações como realidades, é precisamente dentro dessa margem de erro que a Tais surge. Iniciar a Tais pode envolver várias táticas de violência e defesa, mas seu grande trunfo está em sua invisibilidade. Vamos pensar uma grande coisa aqui, né? Pensando aqui movimentos clandestinos e heréticos aqui do sertão.
Vamos pensar canudos, e vamos pensar lampião, né? Vamos pensar o seguinte, a ideia de Canudos é uma ideia de levante ou uma ideia de revolução? Para hacking aqui funcionaria como uma ideia de revolução e não seria uma tais. Por que não seria uma tais? Porque se firmou na localidade, né? E tentou, a partir desse lugar, gerar uma fricção de política, gerar uma fricção de pensamento, de ideologia, né? Mudar o sistema a partir da instalação, criando um novo Estado, criando uma nova ideia de poder. Não à toa, Antônio Conselheiro era a figura do líder, né? Então, para Hacking Bay, o sistema permanece, claro, com a ideia ali inserida de comunidade, né? Com a ideia de compartilhamentos, mas o sistema permanece com um poder, a ideia de um poder. No caso de Lampião, claro que a gente tem ali uma figura de poder também, né? Mas ali existe um certo tipo de levante de tais, porque ele aparece em uma localidade, faz a ação que tem que fazer e desaparece. Isso para hacking é um tais. Tanto que Lampião moveu um exército nacional, né, para ser caçado, para ser morto. E isso demorou um tempo, justamente por conta dessa estratégia da invisibilidade, dessa estratégia do desaparecimento, dessa estratégia de levante e não de revolução. Isso só para exemplificar, para ficar um pouco mais evidente, né, na cabeça. Tá, deixa eu ver onde eu parei. Já falei aqui da Babilônia, tarará, tarará. Assim que a Thais é nomeada, representada, mediada, ela deve desaparecer. Ela vai desaparecer, deixando para trás o invólucro vazio e brotará novamente em outro lugar, novamente invisível, porque é indefinível pelos termos do espetáculo. Assim sendo, a tais é uma tática perfeita para uma época em que o Estado é onipresente e todo-poderoso, mas ao mesmo tempo repleto de rachaduras e fendas. Então vamos pensar aqui uma coisa também. Se ela chegou a Tatiana e o Beto, se você quiser puxar assunto e tal, fiquem à vontade, tá? Para compartilhar comigo, para trocar uma ideia sobre isso tudo que eu estou aqui tentando friccionar. Vai ser massa ouvir vocês também. Vamos pensar aqui uma coisa, se ele pensa que Tais, né, tem essa ideia da não espetacularização, como propor Tais dentro do campo da arte? Como dizer que uma Tais pode ser uma obra de arte? É uma provocação também, né? Uma obra de arte, ela sempre é espetacular. Boa noite, perdão pela... Tudo bem, Tatiana, tudo certo. Se achegue com a gente. Uma obra de arte, ela sempre é espetacular. Deixar um rastro, por exemplo, na rua, né? Essa ideia, por exemplo, da performance que eu faço, um reiki para Curupira escapar, que eu deixo pegadas na rua. Isso dentro de um pensamento de hacking seriam tais. Mas isso é espetacular, até que ponto deixa também de ser espetacular, né? E aí que eu volto aqui para a questão do picho para vocês. Um picho é um tais? É uma questão, e aí eu já respondo, não. O picho em si não é um tais. O picho é um rastro do tais. O picho é um rastro dessa zona autônoma temporária. A zona, deixa eu ver aqui, parece ser provocativo. O picho, ele é o rastro dessa zona autônoma temporária. O que acontece é que essa zona é o momento em que se picha. Saca?
Essa zona é criada no momento em que o pichador sai de madrugada, vai na parede, faz o seu picho, né? Faz nesse momento de levante e novamente desaparece. É o que ele propõe. Apareceu, se nomeou, desapareceu. Novamente tornou-se invisível, sem espetacularização. O que sobra é o rastro da ação, que ele vai propor, inclusive, que não seja um rastro. O coletivo 28 de março se aproxima bastante do Tais com a ideia de ação estético-política. Massa, eu não conheço esse coletivo. É um coletivo de intervenção urbana. Ele vai dizer, inclusive, que esse rastro deixado, ele não pode ser um rastro que vai te revelar. Ele não pode ser um rastro que vai dar pista sobre o teu caminho, né? E aí, voltando para a ideia de Lampião, tem uma teoria, né, que, inclusive, alguns capangas de Lampião viravam serpentes. Tem essa teoria mística, que eu acho extremamente interessante, né? Não sei se acredito realmente, acredito que não acredito, mas isso diz muito sobre essa ideia de deixar um rastro, porque possivelmente se diz, ao dizer que um capanga vira uma serpente, está dizendo que não foi encontrado rastros humanos, ou seja, pegadas, ou seja, sei lá, objetos deixados para trás. Então, havia essa preocupação em não se revelar, em deixar rastros indizíveis, né? Os pichos são rastros indizíveis. São rastros que só quem pode decodificar são pessoas que têm acesso ao picho. São pessoas que conhecem o alfabeto da noite, né? São pessoas que, de alguma forma, já estão ali experienciando esse mistério da madrugada, esse mistério do picho, esse mistério do levante. Então, vamos lá, basicamente é um coletivo teórico-prático fundado por Mariana Pimentel e Jorge Vasconcelos, da UFF. Depois compartilho mais contigo. Maravilha. Quero sim. Eu não conhecia eles, não. Mas é basicamente isso, né? Estão sacando mais ou menos essa ideia de sumir, de aparecer, do tais, taranã? Se não tiver, me diz que a gente vai voltando. Em suma, uma postura realista exige não apenas que desistamos de esperar pela revolução, mas também que desistamos de desejá-la. Levante sim, sempre que possível, até mesmo com risco de violência. Os espasmos do estado simulado serão espetaculares, mas na maioria dos casos, a tática mais radical será a recusa de participar da violência espetacular, retirar-se da área de simulação, desaparecer. Tá aí o sumo do babado. Ele basicamente também está falando tudo que a gente pensou aqui no curso, né? Da estratégia de desaparecer e retirar a imagem como método de emancipação, emancipação corpórea, emancipação política, né? Emancipação de vida, emancipação de gênero, enfim. A Thais, porque foge também dessa ideia de simulacro, né? Dessa ideia de identidade criada, enfim. Dessa ideia de raça criada também, como a gente viu em Castiel Vitorino, em Quando o Sol Aqui Não Mais Brilhar. A Thais é um acompanhamento de guerrilheiros ontologistas, ataque e fuja. Ou seja, a Thais basicamente é pirraça. A gente pode aproximar essa ideia de Thais, eu gosto muito da ideia de pirraça, né? De estar ali futucando o Estado, como fez Lampião, voltando novamente, mas sem deixar que o Estado te rume uma chinela, né? Como uma criança pirraçando uma mãe. Ela pirraça e corre. Ela pirraça e corre e não consegue ser alcançada, né? Taliboy fala muito da pirraça urbana. Total, o que Tali faz é total tais, né? Inclusive quando deixa bilhetes por debaixo da porta também, ou em carros, né?
bilhetes de Irmã Dulce e Sapatão. A ação é uma Thais, mas o bilhete é o rastro, né, da Thais. A Thais deve ser capaz de se defender, mas, se possível, tanto o ataque quanto a defesa devem invadir a violência do Estado, que já não é uma violência consentida. O ataque é feito às estruturas de controle, essencialmente às ideias. As táticas de defesa são a invisibilidade, que é, isso é lindo, uma arte marcial, e a invulnerabilidade, uma arte oculta dentro das artes marciais. A máquina de guerra nômade conquista sem ser notada e move antes do mapa ser retificado. Quanto ao futuro, apenas o autônomo pode planejar autonomia, organizar-se para ela, criá-la, em uma ação conduzida por esforço próprio. O primeiro passo se assemelha a um satori, a constatação de que a Thais começa com simples atos de percepção. Antes da gente ir para o capítulo 2, eu queria ouvir de vocês algum pensamento sobre, alguma provocação. Na verdade, capítulo 3. Alguma, alguma, alguma coisa a acrescentar sobre? Alguma memória, algum fantasma que bateu por aí sobre? Não? Tatiana, só para te fazer uma pergunta, você chegou a fazer algum exercício de fricção sobre a tua pesquisa e o curso? Se não fez, tudo bem, tá? Eu aqui não é uma imposição. É só uma pergunta mesmo, caso sim, para a gente se compartilhar. Caso não, tá tudo certo. Beleza? Tá, capítulo 3. Vamos lá. A psicotopologia da vida cotidiana. Tá um pouco chato hoje, gente, mas é isso, né? A gente tá aqui se articulando com o que a gente tem, com o que a gente pôde fazer hoje. Então, vamos no chato mesmo, que dá um caldo interessante também, né, de pensamento. O conceito da Thais surge inicialmente de uma crítica à Revolução e de uma análise do Levante. A Revolução classifica o Levante como um fracasso, mas para nós um Levante representa uma possibilidade muito mais interessante do ponto de vista de uma psicologia de libertação do que as bem-sucedidas revoluções burguesas, comunistas e fascistas. Oi, fiz observando alguns trabalhos anteriores. Fiz upload para a pasta, que é um trabalho de glitch e sonificação de imagens. Que maravilha. Obrigada. A gente dá uma olhada já já. Vou fechar só esse parágrafo aqui e a gente corre lá e depois retoma para cá, para a gente analisar essa tua fricção. Um outro elemento gerador do conceito de Thais surge de um processo histórico que eu chamo de fechamento do mapa. O último pedaço de terra não reivindicado por uma nação-estado foi devorado em 1899. O nosso século é o primeiro sem terra incógnita, sem fronteiras. Nacionalidade é o princípio mais importante do conceito de governo. Nenhuma ponta de rocha do Mar do Sul pode ficar em aberto, nem um vale remoto, sequer a Lua ou os planetas. Essa é a apoteose do gangsterismo territorial. Nenhum centímetro quadrado da terra está livre da polícia ou dos impostos, em teoria. Como ele diz aqui, né? Para além da terra. Isso aqui ele escreveu muito antes, né, de se pensar na... Claro, ele escreveu isso pós-chegada na Lua, né, a ideia de chegar na Lua, mas muito antes de se pensar, por exemplo, em colonização de Marte, ou do atual investimento de colocar luz elétrica na Lua, enfim, dessas coisas surreais. Mas o que é interessante pensar é que, ao se fazer um tais, não existe um corpo dentro de um mapa, não existe um corpo dentro de uma geografia.
Existe um corpo cosmopolita, existe um corpo extra-geografia, assim como o corpo extra-história também, né? É um corpo que atravessa as fronteiras e justamente consegue o seu nomadismo através disso, né? O mapa é uma malha política abstrata, uma proibição gigantesca imposta pela cenoura cacitete, condicionante do Estado especializado, até que para a maioria de nós o mapa se torne território, não mais a Ilha da Tartaruga, mas os Estados Unidos. E ainda assim o mapa continua sendo uma abstração, porque não pode cobrir a Terra com a precisão um por um. Dentro das complexidades fractais da geografia atual, o mapa pode detectar apenas malhas dimensionais. Imensidões embutidas escondidas escapam de fita métrica. O mapa não é exato. O mapa não pode ser exato. O mapa está fechado, mas a zona autônoma está aberta. Metaforicamente, ela se desdobra por dentro das dimensões fractais invisíveis à cartografia do controle. E aqui podemos apresentar o conceito de psicotopologia, como uma ciência alternativa àquela da pesquisa e da criação de mapas. Imperialismo psíquico do Estado. Apenas a psicotopografia é capaz de desenhar mapas da realidade em escala um por um, porque apenas a mente humana tem complexidade suficiente para modelar o real. Mas o mapa um por um não pode controlar seu território, porque é completamente idêntico a esse território. Ele pode ser usado apenas para sugerir ou, de certo modo, indicar, através de gestos, algumas características. Estamos à procura de espaços geográficos, sociais, culturais, imaginários, como potencial de florescer como zonas autônomas, dos momentos em que estejam relativamente abertos, seja por negligência do Estado, ou pelo fato de terem passado despercebidos pelos cartógrafos, ou por qualquer outra razão. A psicotopologia é a arte de submergir em busca de potenciais tais. Antes da gente voltar para cá, vamos lá no Drive para a gente ver a fricção de Tati, que para mim é extremamente importante e essencial nesse último dia a gente ter esse diálogo. Oi, Oi, Tati. tudo bem. Eu fiz upload de algumas imagens, porque tem um trabalho que eu faço já que é recorrente de imagens, que eu pego ou fotografias minhas digitais, fotos analógicas, fotos antigas de família, coisas que eu pego na internet, imagens na internet, e aí eu Sim. corrompo através de alguns aplicativos como o Notepad Plus e o Redskin, que não são para edição de imagem. São simplesmente arquivos tipo, o Notepad, ele abre qualquer arquivo em código, né? Ele abre qualquer coisa em texto, na verdade. Então, você pode pegar aquele texto, por exemplo, eu não sou programadora, mas eu posso bagunçar, digamos, aquele texto e completamente e transformar aquele arquivo numa coisa como se fosse lixo eletrônico mesmo, uma coisa descartável, Sim. né? Aham. E São esses aqui, né? Esses primeiros aqui, é, quais são? então, se Esses aqui botar. na imagem. Uhum, deixa eu ver. São esses que estão com a hora mais recente, de 6h55. Aqui. Esse mesmo. Vou passando, tá? Se você quiser ir falando, pode ficar à vontade. Esses são, esse daí foi tirado no CCBB, né, Cultural do Banco do Brasil. Tem Aham. aquele domo, né, sempre no Centro Cultural do Banco do Brasil. Aí eu peguei essa foto e corrompi no Redsking, né, o JPEG no Redsking, para poder fazer esse glitch, né, através da repetição, né, copia e cola inúmeras vezes
aquele códigozinho e aí acontece esse erro na imagem, né? Esse defeito. Aham. Então, a ideia é trabalhar com esses defeitos da imagem mesmo. Como se fosse uma coisa que seria descartável. Se você está tirando uma fotografia, essa fotografia não ficou boa, né? Então, algo Sim. descartável. Isso é de uma imagem do meu local de trabalho, né? Que é uma escola. Aí eu peguei também fiz todo esse procedimento, né? De pegar a imagem, abrir num aplicativo que não é para editar a imagem, para criar uma distorção, né? Através dessa bagunça, né? Dos códigos dessa imagem, né? Através mexendo no texto da imagem, digamos. E aí Aham. acontece esse erro. E essa dimensão do erro você trouxe semana passada também, não foi? Eu acho que foi você. Foi. Que a gente falou um Porque, pouco sobre errância, né? Sobre flanê. sim. E a ideia é realmente trabalhar, por exemplo, a memória, que é uma coisa que é falha também, que pode ser Aham. corrompida, que você lembra distorcido, né? Assim. E também isso é a mesma coisa, mas isso já é a partir de digitalização de uma foto analógica, mas corrompida digitalmente dessa maneira, com hacking também. Isso que eu tenho usado de maneira recorrente. Aham. E, então, realmente, eu quero trabalhar esse código, mas não imagem exatamente, né? Mas como abre qualquer arquivo nesse formato, dá para mexer em qualquer arquivo, mexendo nos códigos dele, né? Assim. Aham. Eu gosto dessa ideia de qualquer arquivo, de ter em algum aplicativo a possibilidade de abertura de qualquer arquivo de qualquer natureza, seja imagem, de texto, de som, e você conseguir editar ele de alguma forma, mesmo que seja para ser uma coisa muito diferente, no sentido de ser uma coisa muito não esperada, né? Não planejada. Aham. Arquivos de som, ele também consegue fazer isso, é isso? Consegue com MP3. Nossa, que foda. Sim. Dá para fazer. Só não pode mexer no cabeçalho do arquivo, né? Porque vai corromper, não abre de jeito nenhum. E Aham. de você abrir um arquivo, por exemplo, naquele aplicativo de gestão de som que é o Audacity, se você abrir um bitmap nele, ele vira um ruído, né? Tem Aham. uma, tem que pensar como raw data, ele vira um ruído, né? Tem um comando lá que dá para fazer isso. Aí eu achei bem interessante de usar o arquivo de qualquer natureza para transformar numa coisa única, por exemplo, ruído, né? Aham. Então, ruído, erro, né? Total, nisso que você está chamando de Me erro, né? interessa. Né? Erro imagético, erro sonoro. Acabou, será? Deixa eu ver se tem mais algum. Aí eu botei em PDF, aí porque eu não sabia como botar um link, porque esse link ele vai para um SoundCloud que tem Aham. fontes, né, de planificação de umas colagens, porque eu fiz uma oficina no Eletrica de colagem, né? E essas colagens a gente transformou em som, em ruído, mas ao invés de usar através do Audacity, a gente usou através do Pure Data, né? Fazer uns testes que faz a mesma coisa que seria nesse comando do Audacity, que é de importar a imagem, né? E já Aham. convertendo ela em som, né? Como um ruído. Qual desses é aqui que eu boto? Qualquer um deles pode botar. Eu vou botar então esse Filohana partitura. Vamos lá, hein?
Vou pôr esse aqui também, esse Fernanda Partitura, que tem 19 segundos para a gente ouvir. Tati? Então, o que eu gosto assim, é de trabalhar com esses, porque assim, esses ruídos não são editados, né? Eu botei como eles foram gravados, a partir do aplicativo. Aham, Então, a ideia é meio que trabalhar com esse erro de som, né? E assim, você fica ouvindo, mas são todos iguais e tal, que é um som monótono, um som parece de motor, um som parece de coisa de obra, de qualquer coisa, assim. Mas quando você escuta isso durante muito tempo, assim, passei a trabalhar com rede um tempo já, e você consegue perceber micro diferenças assim, entre esses ruídos monótonos, né? E enquanto você está usando ele tanto no Fiodata quanto no Audacity, por exemplo, você consegue diferenciar mais ou menos essas, essas, essas diferenças entre esses ruídos. aham. E você não pegou, né, o começo da aula, mas Fibra, eu tô curioso que minha gata chegou perto da caixa de som para ouvir. Total, olha só. Você não pegou o começo da aula, mas eu falei sobre transcomunicação, com vídeo de. Diga, Tô vendo. como? Tô vendo. É transcomunicação. Isso, transcomunicação, que é essa conversa com fantasmas através de aparelhos midiáticos, né? Rádio, televisão, caixas de som. Dentro de uma perspectiva que é de fricção, é que a gente pode pensar essa experimentação como uma transcomunicação, né? Porque você pega um som, faz com que esse som, através do aplicativo, ele se replique uma parte dele, né? Como um rastro também, enfim, desse som. É interessante, pensando aqui nessa fricção do curso com a sua pesquisa, porque você está aqui pesquisando um erro sonoro, pesquisando um erro da imagem, mas aqui a gente pode pensar esse som como um picho também, total, né? Porque assim, é um rastro de um áudio, né? Que se repete, se repete, se repete, em fragmento, criando esse ruído, e cria um mistério acerca do próprio áudio, ou seja, guarda um segredo. Isso que é um erro, né? Que você está colocando como um erro sonoro, ou isso que é enfim, esse remix, ou enfim, essa repetição sonora barulhenta, guarda um mistério, guarda guarda parte do que era outro som, né? Do que era outro áudio. Interessante pensar isso também. Assim como as imagens também, muito fodas, assim. Hum, Porque trabalha também com esse lugar da memória, né? De fragmentação da memória. Tem uma foto analógica que você falou, né? sim, sim. Que você picotou, né, nesse aplicativo. E aí, como essa memória, a gente discutiu isso um pouco também no curso, né? Como essa memória ela pode ser alterada através dessa fantasmagoria, ou essa própria ideia de errância também, de caminhar, de flaneio, que você vai no centro cultural, aí tem também a sua escola, essa própria ideia de caminhada, né? E de laceração desses lugares que você passou através da imagem também, dessa errância. Eu consigo perceber totalmente assim essa correlação da sua pesquisa com alguns, enfim, né, alguns conceitos que a gente trabalhou e acho foda.
Diga mais, quer falar mais sobre? Realmente essa coisa da circulação, né? De você andar, de você perceber, de aprender as coisas enquanto você anda, e você tenta memorizar e tenta processar essa memória toda. Eu também eu fiz isso num álbum assim, que eu botei no meu Bandcamp, se quiser eu posso botar um link aqui, e que lida realmente com isso. Eu vou pegar aqui o link, só um minutinho. Só Depois desse, repete, por favor. Você vai pôr o link de quê? desse álbum que eu fiz, é, que lida justamente com isso, com essa, eu fiz uma gravação de caminhar, né, do meu trabalho, caminhar ao redor de onde eu trabalho, né, e, e assim, é, e corromper esse som e corromper as imagens também relacionadas a esse som. Ah, por favor, se você puder, jogue o link pra gente aqui no chat. E que maravilha que esses outros áudios eu vou ouvir depois também. Tá no Drive, que ótimo, para as pessoas conseguirem ouvir. Assim, Se você puder também, esse link que vai jogar aqui no chat, joga lá no Drive também, para as vou outras jogar, pessoas, também conseguirem escutar. Abrindo aqui. Aparece aí para vocês, né? Tá aparecendo? Aparecendo no Drive, meu bem. É isso? Não, peraí. Nossa, peraí. É porque eu acho que abri em outra. Deixa eu ver se consigo copiar. Farei isso aqui. Copiar e colar. Agora foi. Foi. Tá aparecendo aqui. Tati, é um áudio, não é isso? Tati? sim, é um áudio. Eu tô, Vou soltar você então. Fuga. Soltar o Fuga pra gente ouvir.
eu vou dar uma parada aqui por conta do nosso tempo, mas como é interessante, se vocês quiserem comentar também, quem está aqui na sala, né, sobre o trabalho que Tati compartilhou com a gente, vai ser maravilhoso. Mas como é interessante essas surpresas que a ausência da imagem traz pra gente, né? Porque, claro, você na rua, eu tô dando uma volta, né, saindo do meu trabalho, caminhando, tarará, pela rua, e aí de repente tem um pandeiro, né? De repente tem uma ação festiva que te leva a ficar tipo, meu Deus, de onde é que surgiu isso, né? Do nada. E no áudio é interessante, porque nem tem aquela coisa do efeito Doppler, né? Do pandeiro começando baixinho e crescendo. De repente, um pandeiro surge. E, e é massa, assim. Gostei de pensar essa ideia de surpresa, né? Junto com essa ideia de errância. Tati, quer falar mais alguma coisa? É porque realmente o legal de fazer esses cenários sonoros, né? É justamente esse elemento surpresa. A mesma, eu acho que dá para fazer um paralelo assim, entre a surpresa também do Blitz, né, do erro que vai surgir ali no Wikipedia Plus, do Restin também, do Audacity, que você não sabe muito bem como é que vai ser, como é que essa imagem vai voltar para você quando você corromper ela. Eu nunca sei o que vai Aham, acontecer com aquela imagem. E tem aham, ruído também, porque quando você tem noção de programação melhor, né? Você consegue manipular mais, né? Aí mas também não tem aham. graça, você já sabe o que vai acontecer. Mas isso é interessante, porque você joga o código e deixa que a própria coisa te assombre, né? Ganha sua vida própria enquanto existência, né? Enquanto essa fragmentação de memória e tudo mais. Como o nosso tempo, faltam 10 minutos para finalizar, eu não vou dar continuidade em hacking. É, vocês podem continuar em casa. Quem estiver assistindo esse vídeo também, que não conseguiu estar aqui no curso hoje, né? Dá uma lida em hacking, porque é um cerne assim, interessante desse pensamento do desaparecimento, das estratégias de levante. E para finalizar, eu queria, assim, mesmo saber de vocês como foi esses dias todos, né? Todo mundo aqui pode falar, assim, diversas perspectivas. Como foi para vocês esses dias todos desse curso? Como chegou para vocês? Como vocês estão se sentindo em relação a esse boom de caos? E, principalmente, a última pergunta para a gente fechar o curso, que é: você acredita em fantasmas depois desses longos 4 encontros? Então, quem quiser falar, abrir o microfone e falar um pouco sobre as experiências que teve, né? Beto também, se quiser falar, Fibe, como é que chega para vocês das diversas formas esses encontros fantasmagóricos? E a gente fecha às 8h30. Eu, eu vou falar um pouquinho, porque oi, gente, é a Phoebe aqui. É, eu comecei esse módulo. Eu não sou uma pessoa, eu não sou muito, tipo, é fácil para mim acreditar em fantasma. Então, quando você começou o módulo, assim, eu só acho que eu fui me encantando cada vez mais, assim, com a ideia de me ver também como fantasma, mas para além disso, ter encontros com fantasmas, assim. E aí eu comecei a fazer alguns. Eu não compartilhei porque eu queria deixar para as pessoas que foram participando compartilharem, mas eu comecei a fazer uns registros. Esses dias eu tô de mudança aqui de casa, e aí mudando as coisas de lugar, né, organizando, eu fui mexer na fonte de água da minha gatinha, e aí eu botei num certo lugar assim que quando a luz da janela, que antes não batia nessa fontezinha de água, começou a bater na água, ela criou um reflexo. E aí eu fiquei, Uhum, sei lá, uns 15 minutos filmando esse reflexozinho, assim. uhum,
enfim, isso é só uma das maneiras como me impactou, que foi, tipo, começar a entender essas aparições no meu cotidiano, para além de, sei lá, sair de um campo de fantasma como uma única possibilidade sobrenatural, assim, mas entender que a fantasmagoria como um todo, ela tá presente no meu dia a dia quando eu presto atenção, sabe? Quando eu tô atenta e quando eu me dedico a apreciá-la ou a procurar por ela, porque acho que ela acaba sendo essencial, assim, como procurar a fantasmagoria acaba sendo essencial para me manter sã e para me manter, enfim, comecei a entender um pouco dessa forma, e, enfim, então respondendo todas as perguntas de uma vez só, eu acredito sim em fantasma. E, e é isso. E eu só tenho a agradecer a você aqui por isso. Também agradeço. Total isso, né? Essa percepção dos modos de existência, que também eu recomendei a leitura, né? Modos de existência de David Lapojade, que é foda. Ratifico essa leitura para quem ainda não leu. E é isso, caçar fantasmas, né? Se comunicar com eles para tentar também fugir um pouco dessa coisa macro, dessa coisa que é a mudança, né? Que é cansativa, tal. Ver dentro dessa mudança esses fantasmas e como eles também se comunicam, né? E paralisam esse tempo, outro, trazem outro espaço, outro tempo, outro movimento. Quem mais? Tati, Beto, algo, acreditam em fantasmas? Tati. Essa é uma crença, não sei se eu posso chamar de uma crença, mas intermitente, assim, às vezes sim, às vezes não, né? Mas depende do tipo de fantasma, né? Qual espectro que Sim. assombra, né? Eu acho. No caso, eu acho que isso varia de ocasião, assim, né? Aquele fantasma que é do medo, ou é um fantasma que é simplesmente uma impressão, ou é um fantasma que é uma ficção, uma criação sua. Vai depender, né? Que fantasma é esse? É Aham, uma coisa que se expressa no, entre os tempos, não sei. aham. E Eu como acho chegou o curso? Chegou para ti, sente. eu trouxe esse material, né, do curso, ele abriu essa possibilidade de vida no meu trabalho, assim, de justamente de repensar que erro é esse que eu estou buscando ali nessa imagem, no som, essa correlação da imagem dele com o som através do erro, né? Da Aham, ferramenta. É isso que vai ser um bom ponto de partida, assim, para eu mergulhar mais nesse trabalho e tentar pensar o que eu estou buscando com isso, né? total. Então chegamos no lugar que era o essencial, que era, nesse curso, não apresentar a minha pesquisa, mas friccionar a minha pesquisa com a pesquisa de cada um para chegar em terceiros lugares, quartos lugares, quintos lugares. Chegamos aí nessa ideia do erro, né? Foda, que aí você já pode também friccionar com a errância, com o flanê que a gente falou na semana passada, com essa fantasmagoria de Walter Benjamin, se quiser também, né? Ou se não quiser, não, porque a ideia do erro já tem muita coisa firme em si mesma, né? Mas que massa. Obrigada, Tati. Mais alguém? Ou a gente finaliza? Então, faltando 3 minutos para a gente fechar, eu quero muito agradecer, né, por todos esses encontros, por todos esses dias fantasmagóricos, pela escuta, pela troca, pela confiança de cada uma, de cada um, de cada uma, né, pela intimidade nesse
nessa permissão a abrir processos, né, a abrir feridas, enfim. E a gente continua assim, né? Quem quiser trocar mais ideias, por Instagram, por e-mail, @padmateu, meu e-mail eu posso deixar aqui no chat também, oipadmateu@gmail.com. Vai ser uma delícia trocar, né? Eu não acredito em encontros que morrem, mas encontros que permanecem, né? Então, vai ser massa, Tati, saber mais para frente como é que tua pesquisa está caminhando em relação ao erro, né? Vai ser massa trocar contigo também, né? Para além daqui desses 4 encontros e com todo mundo também que está assistindo, né? Esse vídeo, tantas pessoas que participaram aqui do curso presencialmente, quanto as pessoas aí do YouTube que estão assistindo e tudo mais que se interessam, podem trocar uma ideia comigo, assim, seja por uma ligação ou seja por transcomunicação, como fez Hilda Hilst. No mais, obrigada, Fib, pelo convite. E é isso, minha gente. Agradeço muito, muito mesmo. Tade, querida, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de ter você aqui no Lab Fora e compartilhar com a gente todos esses saberes que você tem com você e proporcionar um processo de verdade amplo e rizomático para as pessoas, que fugisse bastante de um lugar muito singular, né? Sempre buscando a pluralidade. E obrigada, Ana e Cláudia, e obrigada a todo mundo que participou. As inscrições atualmente para o próximo módulo estão abertas e a gente se vê por aí. Boa noite e bom descanso para todo mundo.